Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas, discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Luzia da Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt. Boa tarde. É a primeira vez que eu vou partilhar isto em público, mas como dizem os músicos, vocês são o melhor público do mundo, por isso vamos lá. Todos nós já fomos algum dia pacientes, ou pelo menos familiares de um paciente. E nessa condição, ou aliás, em qualquer condição, pela positiva, o dia mais marcante da minha vida foi o nascimento das minhas filhas há cerca de 3 anos. Não vos consigo descrever o que se sente ao ser pai, mas consigo-vos dizer que aquilo que a minha mulher e eu experienciamos naqueles dias no hospital e nos meses de acompanhamento da gravidez se traduz num excelente exemplo de uma saúde, de facto, focada no paciente e na família do paciente. No registro oposto, pela negativa, o momento mais marcante da minha vida foi a morte do meu pai, vítima de um cancro do pâncreas. E nos 2 anos e qualquer coisa em que ele lutou contra a doença, e nós como família lutamos contra a doença, experimentamos o que não é uma saúde focada no paciente. Meses de espera angustiantes por tratamentos, por cirurgias, esperas em cada uma das visitas ao hospital e em todas as visitas ao hospital, faltas de informação, falta de integração entre os vários prestadores, um diagnóstico intercalar errado, falta de empatia. Enfim, não é isto. Obviamente também encontramos neste processo gente muito competente, muito boa, muito disposta a ajudar, mas no geral não é isto. E eu trabalho na área da saúde há mais de 20 anos e tenho uma visão contraditória sobre este tema e acredito que não sou o único na sala. Por um lado, acredito que nas diferentes vertentes da saúde em que trabalhamos, cada um de nós não concebe a saúde senão centrada no paciente. E sabemos que trabalhamos com uma matéria-prima única. Seres humanos, que são únicos geneticamente, culturalmente, preferências e por aí fora, e portanto, tenho certeza que todos achamos que tudo o que nós fazemos no dia-a-dia é, de facto, altamente focado no paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que esta não é ainda a realidade. Há um longo caminho a percorrer, muito embora existam avanços muito significativos, sobretudo, talvez, na última década. Então, como é que nós podemos continuar, como é que nós podemos acelerar este processo de transformação da saúde para conseguirmos uma saúde mais focada no doente? O Patient Centricity, ou Patient Centered Care, expressa-se de diferentes formas, começando, e o Jorge referiu, pelo acesso aos cuidados de saúde, continuando pelo respeito pelos valores, pelas necessidades e pelas preferências dos pacientes, o Continuum of Care, a informação e a educação, obviamente a segurança do paciente, a experiência do paciente e o envolvimento da família e dos amigos nos processos de acompanhamento e tratamento. Todos são igualmente importantes, eu irei eventualmente tocar mais nuns que noutros. A primeira nota é que, mundo fora, e o tema diário de bordo, enfim, alude a uma certa viagem, mundo fora, esta realidade expressa-se a diferentes velocidades. Em 2012, eu estava na China, em trabalho, numa cidade a umas 10 horas a oeste de Xangai, uma cidade pequena para a China, gigante para a nossa escala, e na altura era um dos responsáveis de uma equipa que desenvolvia uma nova geração de equipamentos de tomografia computadorizada TAC. E estávamos lá porque queríamos entender esta China mais remota, mais emergente, que não era a China de Xangai ou de Pequim. E quando entrei naquele hospital, no departamento de radiologia, houve uma coisa que me saltou à vista. Havia cadeiras
junto à mesa do TAC, dentro da sala. Eu pensei, que raios. Passado um bocado entra uma senhora com uma criança pela mão e com um bebê no colo. A senhora entra, pousa as coisitas dela numa das cadeiras, o miúdo senta-se e ela entrega-lhe o bebê e é deitada na mesa e faz o exame com as crianças dentro da sala. E eu, incrédulo, a assistir daquilo da sala de comando. Pedi ao tradutor, por favor, pergunte lá ao técnico porque é que as crianças estão dentro da sala. E vocês imaginam o meu preconceito, pensei, estes tipos são tão atrasadoides que não sabem os efeitos adversos da radiação. Pois bem, o tradutor apressou-se a traduzir de volta e disse, olha, sabe, o técnico diz que tem consciência que as crianças estão a apanhar a radiação, mas infelizmente na China os raptos de bebés ainda são uma realidade e a mãe prefere ter as crianças com ela dentro da sala, muito embora tenha consciência, eventualmente o doente pode ter menos consciência, mas tem consciência dos efeitos adversos. E, portanto, o óbvio é que, quando pensamos a uma escala global, a China, ou a Índia, os mercados emergentes, estão numa fase diferente, em que, de facto, a maior preocupação é ainda o acesso à saúde e como é que isto como é que isto é comportável do ponto de vista económico e financeiro, mas a verdade é que mesmo eles já integram preocupações com as necessidades e a experiência dos pacientes naquilo que fazem. No mundo mais próximo do nosso, a descentralização dos cuidados de saúde parece ser uma estratégia bastante efetiva também no que toca a tornar a saúde mais focada no paciente. E os cuidados de saúde descentralizados estão em franca expansão na União Europeia. Lembro, por exemplo, que a Itália, o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, está a investir 7 mil milhões de euros em melhorar a rede de centros comunitários, a assistência domiciliária e a telemedicina. E o plano prevê qualquer coisa como uma casa de la comunidade para cada 50 mil habitantes. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, os Ambulatory Surgical Centers já representam cerca de 60% do volume das cirurgias em ambulatório feitas nos Estados Unidos, numa base anual. Fora da União Europeia, mas na Europa, por exemplo, no Reino Unido, em 2011, o governo investiu qualquer coisa como 2 mil milhões de libras em reforçar a capacidade de diagnóstico, que é um estrangulamento importante no perfil assistencial do NHS. E o plano prevê a construção de 165, se não estou em erro, centros de diagnóstico comunitários. Portanto, esta é já uma realidade. E a descentralização oferece oportunidades em termos de eficiência operacional, oferece por essa via também uma oportunidade de otimização de custos e é um veículo também importante no que toca a melhorar a centralidade do paciente nisto tudo. Desde logo porque se tornam os cuidados de saúde mais acessíveis, estão mais perto, mais convenientes, há uma maior propensão a menos hospitalizações e, portanto, o paciente passa menos tempo no hospital, eventualmente passa um tempo em casa, um híbrido e por aí fora. Permitem, pelo menos em teoria, uma maior personalização, porque estamos mais próximos das comunidades, das necessidades das comunidades e, portanto, podemos adaptar o tipo de cuidados de saúde que oferecemos à realidade daquela comunidade. Abre também portas a uma medicina, se quisermos, mais participativa, porque as comunidades estão ali, ao pé dos centros, e, portanto, podem envolver-se de alguma forma. E isto é uma perspectiva interessante e no futuro vai ter cada vez mais interesse. Obviamente, contribuir para o descongestionamento dos grandes hospitais, que é o flagelo dos nossos dias, em qualquer geografia, diria. E, no fim, abre também espaço também para uma medicina mais preventiva, porque entende-se quais são os perfis das populações que servimos e, portanto, conseguiríamos, pelo menos em teoria, perceber o que é que podíamos fazer para os ajudar a ficarem menos doentes e não só limitarmos a tratar as doenças. Obviamente, a descentralização dos cuidados de saúde e nesta perspectiva da patient centricity também levanta desafios. Desde logo, a homogeneidade da qualidade dos cuidados que prestamos ao longo da rede, nos centros principais e nos centros secundários, nos hubs e nos spokes. A distribuição equitativa de recursos, sejam eles humanos, tecnológicos ou outros. Garantir que todas as atividades fazem sentido em conjunto, garantir também a coesão dos dados, que não é um tema menor, e, finalmente, garantir uma comunicação fluida entre todos os atores desta coisa, incluindo, obviamente, o próprio paciente. O que queremos é promover cuidados de saúde que acompanhem o paciente.
E acho que é um denominador comum nas várias vertentes em que podemos explorar este tema. E eu pessoalmente gosto da ideia, acho que a ideia resume muito do patient first, digital first. Acho que resume muito do que podemos conversar hoje e do que já vemos hoje em curso. E levar a experiência, levar a excelência, a especialização até ao paciente assume várias vertentes. E se pensamos nos dias de hoje, por exemplo, uma área fácil, a teleradiologia está profundamente enraizada no que fazemos nos nossos hospitais e é uma área natural para o teletrabalho. Portanto, ler exames remotamente é uma coisa que faz todo sentido numa boa parte das situações. Outras coisas, pensamos hoje em dia, e foi para mim um avanço muito importante, os portais de pacientes, as aplicações de pacientes que têm taxas de adesão muito importantes e, portanto, é um avanço muito importante na comunicação entre um paciente e uma rede de prestadores de cuidados de saúde e ainda tem, eventualmente, espaço para progredir. A pandemia acelerou a aceitação dos cuidados de saúde remotos, não é? De facto, não estávamos como sociedade pai virados e muito rapidamente passamos a estar pai virados porque éramos obrigados, mas ficou uma herança muito positiva, talvez a herança positiva, desses tempos, e sabemos que as novas gerações poderão vir até privilegiar o digital em função do presencial em muitas situações e, portanto, a conveniência vai falar mais alto e já hoje em dia é uma realidade, mas no futuro só vai acelerar. Era estranho, obviamente, não trazer a tecnologia. A tecnologia desempenha um papel fundamental nisto. A tecnologia permite-nos, por exemplo, ajudar os profissionais de saúde a serem mais produtivos. E serem mais produtivos significa também podermos servir mais pessoas, diminuir listas de espera e com isso aumentar o acesso aos cuidados de saúde. A tecnologia permite-nos oferecer melhores experiências aos pacientes, diagnósticos mais precisos, mais personalizados, mais rápidos. No Digital First, Patient First, coisas como os PROMs, os Patient Reported Outcome Measurements, que permitem, à distância, monitorizar a condição do paciente, seja como preparação de uma cirurgia, seja como monitorizar a resposta dele a um tratamento, a uma terapêutica, a recuperação de uma cirurgia, por exemplo. Uma área importante. A tecnologia permite também, e hoje em dia, eu diria que em todas as áreas nos hospitais que têm são mais intensivas em termos de tecnologia, todos os equipamentos incorporam já hoje um nível muito importante de automação e até de inteligência artificial. E essas tecnologias visam sempre libertar os profissionais de saúde daquelas tarefas mais rotineiras, mais repetitivas, dos cliques, se quisermos, para que se possam, de facto, focar nas tarefas que mais valor aportam e para que se possam focar nos pacientes e não na tecnologia em si. A tecnologia permite também casar qualidade e conveniência everywhere, se quisermos. Um exemplo engraçado é, hoje em dia é possível irmos a um centro periférico e fazermos, por exemplo, uma ressonância magnética avançada, uma ressonância magnética cardíaca, se quisermos, que pode ser feita por um técnico que está a operar o equipamento remotamente, que não está fisicamente nas instalações. A solução, passa a publicidade, é o 5 Virtual Cockpit, a solução nasceu de um desafio que nos foi lançado por um grupo de clientes há cerca de 10 anos no Brasil, que queria expandir os serviços de diagnóstico deles na zona do Amazonas, mas não conseguia encontrar recursos diferenciados naquela zona, nem tampouco, se os conseguisse encontrar, não os conseguia fixar. Ninguém queria ir para lá fazer esse tipo de coisas. E, portanto, desenvolvemos uma solução da IT que permite operar, começou por operar ressonâncias magnéticas, hoje em dia permite operar TACs ou equipamentos de medicina nuclear remotamente, desde que, obviamente, o técnico tenha uma largura de banda aceitável para o fazer. Portanto, o técnico, no limite de sua casa, tem full control de um equipamento destes, tem comunicação com o colega que está on-site, o colega menos diferenciado on-site, tem comunicação em tempo real, com vídeo, com voz, com chat e por aí fora. Portanto, a verdade é que hoje é possível prestarmos cuidados de saúde de alta qualidade, numa região remota como o Amazonas, com um especialista sentado em São Paulo a operarmos o equipamento. Desde então a tecnologia aperfeiçoou-se, evoluiu, portanto este foi o projeto piloto. Hoje em dia é uma realidade que existe em muitos hospitais, na Europa, nos Estados Unidos, e é utilizada sobretudo para esta coisa de não movermos o staff técnico, porque é impossível tê-los em todas as ocasiões, mas movermos o conhecimento deles e pôr o conhecimento deles, a expertise deles ao serviço também nas localizações mais remotas. Ainda nesta onda da tecnologia, é diferente, mas não é menos interessante, a parceria do Grupo Lusíadas, por exemplo, com o Uber.
Simplíssimo, mas sem dúvida patient first, digital first, aumentar a conveniência, aumentar a facilidade de acesso a cuidados de saúde. Finalmente, não há profissionais satisfeitos, se não há pacientes satisfeitos, sem profissionais satisfeitos. Aqui roubo a frase do Vasco Pereira, com a qual não podíamos estar mais de acordo. De facto, são duas faces da mesma moeda. E se pensarmos um bocadinho, é imprescindível e altamente preocupante. Quando pensamos na tecnologia, obviamente as cenas dos próximos capítulos são, uma das grandes tendências será a utilização do Generative AI, da inteligência artificial generativa. Nós estivemos há pouco tempo no Congresso Mundial Norte-Americano, no Congresso Norte-Americano de Radiologia, em Chicago, e tanto a Siemens Healthineers como outras empresas mostraram já protótipos e avanços muito significativos nessa área. E, de facto, a Generative AI oferece um caminho muito promissor para muitas indústrias, para muitas áreas, mas também na saúde, desde a investigação clínica, apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico, na prescrição de terapêuticas, correlacionar dados de uma forma que um humano não consegue fazer, ou teria uma dificuldade gigante, e criar actionable insights a partir daí, apoiar na formação, monitorizar e por aí fora. Obviamente também traz desafios, desde logo a privacidade dos dados, a possibilidade das ferramentas de Generative AI terem um viés pela forma como foram alimentadas, ou até sugerirem erros. Mas a questão não é se vamos adoptar essas coisas, é quando e como. É incontornável. Na área da radiologia, um dos maiores desafios é a escassez de recursos. Na Índia, por exemplo, há alguma coisa como 20 mil radiologistas para 1,4 mil milhões de habitantes. O que dá 1,4, vá lá, radiologista e meio para cada 100 mil habitantes. Se pensarmos isto à escala do Conselho de Lisboa, devem ser 550 mil pessoas do Conselho de Lisboa, eu não sou do Norte, mas presumo que seja, dava qualquer coisa como 8 radiologistas para o Conselho de Lisboa. Assustador. Impossível. Não é só a Índia, o Reino Unido tem entre 4 a 5 radiologistas por cada 100 mil habitantes. É um desastre. E, portanto, a verdade é que ninguém quer, eu não quero, um exame relatado por um médico que só tem 2 ou 3 minutos para ler o meu exame. By the way, podem ser milhares de imagens, porque os equipamentos hoje em dia deviam ter milhares de imagens, e fazer um relatório que, obviamente, pode ser editado e tal. É inconcebível. Não é? Portanto, é óbvio que a inteligência artificial generativa e estas tecnologias têm que ser utilizadas para apoiar os profissionais de saúde. O exemplo é da radiologia, haverá muitos outros exemplos em muitas outras áreas. E isto é aquilo que nós, como Siemens Healthineers, acreditamos. O nosso mission statement, We Pioneer Breakthroughs for Everyone, Everywhere, Sustainably, é inspirador nesse sentido. Acreditamos que a tecnologia tem um papel fundamental ao serviço de uma saúde que tem que ser centrada no paciente. Sabemos que os pacientes são únicos e merecem esse respeito, merecem essa centralidade. Há avanços muito interessantes. Eu gostava de referir a um projeto pioneiro com o Grupo Lusíadas, que nos convidou e do qual nos orgulhamos para os ajudar a redesenhar a experiência do paciente em 2 das unidades do grupo, e fizemos-lo em conjunto com os pacientes, calçando os sapatos dos clientes e redesenhando toda a experiência das coisas mais básicas, a sinalética, os espaços, os processos, o papel do digital, vendo tudo pelos olhos certos, que são os dos pacientes que tiveram, de facto, um assento nesta mesa. E assim vê Siemens Healthineers esta área, vê este futuro. A título pessoal, acrescentava, talvez, para terminar, 2 notas, que é: temos que aproveitar os avanços tecnológicos para reforçar o toque humano. E não o contrário. Os avanços tecnológicos permitem-nos, como nunca, e vão permitir, como nunca, aumentar o contacto humano. Vai haver mais espaço já, e vai haver, por cima, mais espaço para a empatia, para a atenção, para pessoas falarem com pessoas que, by the way, podem estar doentes. A segunda nota é que os sistemas de saúde, historicamente, focaram-se na parte curativa. Tratamos as doenças e os males assim que eles aparecem.
mas o futuro é trabalharmos na prevenção. Evitarmos, minimizarmos, ajudarmos as pessoas, os indivíduos, as populações a terem estilos de vida mais saudáveis, menos propensos a determinadas doenças e, obviamente, quando elas surgirem, vamos, obviamente, ajudá-los a superar e fazer aquilo que já, de uma forma geral, já fazemos hoje muito bem. Quando esta mudança ocorrer, quando nós utilizamos os avanços tecnológicos para termos mais hipótese de reforçar o toque humano, quando a medicina for mais prevenção do que o contrário, aí eu acredito que tenhamos chegado ao nível certo do que deve ser uma saúde focada no paciente, de verdade, patient centricity a sério. E era esta a mensagem que gostava de passar. Para mim é um prazer estar cá hoje em representação das Siemens Healthineers e poder partilhar estas ideias e, enfim, discuti-las mais tarde convosco. Obrigado. Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas. Discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Luzia da Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt.